meus amores do quinto ano? Preparados para embarcar na nossa terceira aula? Então, vamos lá. A nossa aula hoje é ciências, certo? O conteúdo é os cuidados com os alimentos e o objetivo é a gente refletir sobre alguns alimentos, né, os nutrientes que eles nos fornecem e revisar o conteúdo que nós já vimos até então, certo? Então, de acordo com o cronograma que vocês receberam, nossa aula hoje começa na página 21 até a página 23, certo? É continuação da atividade que vocês já iniciaram a fazer em casa. Então, primeiro aí vocês vão criar um cardápio bem variado. A gente viu a importância de uma alimentação variada, não é? Porque cada alimento ele vai fornecer um nutriente diferente que o nosso corpo precisa. Então, vocês vão fazer aí um cardápio para Magali. Um café da manhã, o lanche da manhã, almoço, o lanche da tarde e o jantar, certo? Lá na página 23, vocês vão continuar respondendo, né, algumas questões de acordo com os enunciados. E lá na página 23, ele traz uma revisão geral para fechar a unidade, certo? Então, primeiro ele vai falar aí da energia. A gente viu que nosso corpo precisa de energia para nós realizarmos as atividades diárias, não é? Para vocês brincarem, para caminhar, para estudar, né? Então, todas as atividades que vocês realizam no dia a dia, vocês precisam de ter energia para isso. E essa energia, ela é adquirida através da alimentação, certo? Nós vimos também que esses alimentos, eles possuem 3 origens, não é? Animal, vegetal e mineral. Isso aí tudo a gente está revisando porque já foi discutido em sala, certo? Esses alimentos que são formados por nutrientes, nós vimos quais esses nutrientes que são fornecidos, né? O carboidrato, lipídios, as vitaminas, as proteínas, os sais minerais. Então, todos esses nutrientes, eles vão ser encontrados numa alimentação variada, certo? Não adianta eu comer muito feijão e esquecer de consumir frutas e legumes, né? Sempre vai estar faltando alguma coisa aí no organismo se a sua alimentação não for variada, certo? Aí discutimos também sobre os alimentos naturais, né? Os alimentos que são processados na indústria. Nós vimos o quão saudável é nós consumirmos alimentos in natura, não é? Por quê? Porque quando eles são processados na indústria, eles vão ganhar aditivos que não vão fazer tão bem ao nosso corpo, certo? Então, esses alimentos processados é para ser ingerido em uma quantidade menor, não diariamente ou em excesso, certo? Uma alimentação saudável e equilibrada inclui nutrientes variados, como nós já falamos aqui, né? A energia que o alimento fornece pode ser medida em quilocalorias. Também nós já falamos sobre isso. Lembre que nós levamos embalagens para a sala de aula, né? Onde nós vimos ali aquela tabela que tinha os valores em calorias, né? E no próprio livro vocês podem revisar, podem voltar ao conteúdo, fazer uma releitura, né? Você vai reler tudo, veja questões que foram discutidas, vejam as atividades, que é uma forma de você revisar também o conteúdo, ok? Então, os alimentos, eles precisam ser higienizados e conservados adequadamente para garantir a nossa saúde. Então, é interessante que esses alimentos, eles sejam lavados antes de consumir, principalmente aí nesse período do coronavírus, né? Que está sendo mais aconselhado ainda você fazer a higienização dos alimentos antes de guardá-los e antes de consumi-los, ok? A página 23, ela finaliza com indicação do jogo da alimentação, né? Então, você vai lá no material de apoio, lá atrás, tem lá uma tabela, ó, onde você vai recortar nessa página aqui os alimentos, certo? As imagens. Não precisa você colar, basta você colocar aqui em cima mesmo, só para testar seus conhecimentos, certo? Quais são ricos em carboidratos? Então, aí você vai dizer quais são ricos em carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas, sais minerais, certo?
Na página seguinte, nós vimos que alguns alimentos eles são energéticos, outros são construtores, reguladores. Então, você vai classificar os alimentos de acordo com essas funções, ok? E aqui abaixo vai dizer se eles são in natura, levemente processados ou processados. Como assim? In natura é o alimento que nós consumimos do jeito que ele sai da natureza, certo? Não passou por nenhum processo. Levemente processado, por exemplo, o milho enlatado, né? Ele passou por um processo que recebeu a adição de algumas substâncias, né? Conservantes, açúcar, água. E os processados, né? Que é quando ele passa por uma transformação maior. Se eu pegar esse mesmo milho e transformá-lo em um salgadinho, ele já passou por um processo maior. Então, ele está processado ou ultraprocessado, como também é chamado, certo? Então, espero que tenha ajudado a aula hoje para vocês compreenderem aí o conteúdo. Qualquer dúvida, não esqueçam de entrar em contato pelo WhatsApp. Estou disponível para tirar dúvida de vocês, ok? Então, beijão. Até a nossa próxima aula. Tchauzinho.